Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a advogada que está no caso da Sofia Franco Miranda Dell'Acqua, uma menina de 16 anos que no dia 6 de abril perdeu a vida de uma forma estranha, caindo do sexto andar da sua casa, onde ela morava com o pai, com a madrasta, em Campinas, e onde tinha uma rede, uma tela de rede, onde ela teria cortado e se precipitado. Isso lembra um pouco Isabela Nardoni. Até quando esse caso aconteceu, eu conversei com a Rosângela durante uma das lives, a gente citou essa história, e agora eu converso com a doutora Ana. Doutora Ana, muito obrigado por estar aqui. A senhora está pela família da mãe da Sofia, é isso? Isso, da mãe da Sofia. Tá. Este caso ainda não tem, esse caso ainda está em investigação para a gente saber o que de fato aconteceu, se foi uma autoexecução, não foi, uma tristeza, uma menina de 16 anos. Neste caso, ainda não existe, você não está como assistente de acusação, você está como advogada da família da mãe, é isso? Isso, porque a assistência de acusação só existe depois que há denúncia, né? Depois que Isso. se inicia o processo criminal. Então, no caso, nós estamos em fase de inquérito e eu acompanho as diligências, converso, né, com os responsáveis, tento contribuir de alguma maneira e estar a par, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Claro, lógico. Queria aqui conhecer melhor essa história, uma história que sempre faz um paralelo, Isabela Nardoni e tal. Mas pode ser que não seja nada disso. Como é a história da Sofia? O que você pode me contar da biografia dela? Uma menina tão nova, de 16 anos. Ela estava morando com o pai e com a madrasta, ou ela estava passando tempo com o pai e com a madrasta? Ela morava com a mãe, não morava? Era recém a separação dos pais? Como era a relação dela com essa história? Qual a história? Qual é a biografia da Sofia? Por Certo. favor. É, eu conheci a Sofia em 2015, né, quando ela tinha, então, 6 anos. Eu, na época, trabalhava mais especificamente com casos de alienação parental, e eu fui indicada por uma psicóloga de Campinas para auxiliar a Desirê, nessa batalha que ela estava travando pela guarda da filha. Ah, Na época, a Sofia já morava com a mãe há alguns anos, desde o divórcio dos pais, que foi uma relação breve, eles se separaram, ela ainda era pequena. E a Desirê, em outubro de 2015, a Desirê, a mãe da Sofia, teve um compromisso de trabalho, na capital, São Paulo. E aí, então, como ela morava com a mãe dela e a menor, ela, a princípio, deixaria a menina com a mãe até o final do ano, porque não queria fazer troca de escola, de ambientação no mês de outubro. E aí foi, então, que o pai exigiu, né, que já que ela ia ficar com a avó, então que ficasse com ele. E a Desirê, naquele momento, reconheceu que era um direito do pai, deixou a Sofia com ele, a princípio, até o final do ano. E aí depois começou o desentendimento, porque era Isso em para 2015. outubro de 2015 foi que ela ficou Ela com o tinha pai, o quê? 6 anos, então? 6 anos, é. E aí, em janeiro de 16, quando era para retornar para a mãe, ela não foi mais devolvida e o pai entrou com o processo de guarda, alegando que a mãe tinha deixado e tudo mais. E aí foi que se iniciou essa grande batalha, assim, que a gente o processo durou até 2019, mais ou menos. A gente recorreu a todas as instâncias, mas existe um certo estigma, né, da mãe que não que deixou a filha, e enfim, ele conseguiu, né, encampar uma narrativa dele e acabou ficando com a guarda da Sofia. E à época ele já estava com essa companheira, ele estava iniciando um namoro com essa companheira que hoje morava com a Sofia atualmente, né? E a Sofia, naquele momento, dizia que gostava muito da madrasta e de morar com o pai, e isso foi bastante importante, né, para a decisão judicial daquela época. Ela teve Depois até. disso, sim. Fala, e depois disso? Depois disso, né, quando o processo se encerrou, a Sofia já tinha 9 para 10 e ela acabou vivendo todo esse tempo com o pai e com a madrasta. Teve alguns momentos de um afastamento maior com a mãe por campanhas
de interferência mesmo no convívio do pai, que sempre foi muito difícil o convívio, a ponto de, por exemplo, ele alegar que carnaval não é feriado para não deixar ela ir ficar com a mãe, coisas dessa natureza, assim. E aí, quando a Sofia fez uns 14 anos por aí, ela voltou a se aproximar da mãe. E aí, agora ela já estava pedindo para ir morar com a mãe. A gente tem registros disso, os colegas falam isso, a psicóloga dela fala isso, a que estava atendendo ela agora. Mas o pai não admitia, assim. Então, bem resumidamente, essa é a Sim. história. Só lembrando, o canal Ouve Todos os Lados. Se a defesa do pai e da madrasta da Sofia quiserem falar, é só mandar e-mail para equipepeturibeiro@gmail.com. Para eu entender, porque é sempre importante a gente entender todo o contexto, principalmente das relações que regem toda a história. A Sofia e a mãe, elas deixam de conviver entre 2015 e 2019, é isso? Ou elas se Não, viam, como que elas se viam? A Sofia ia para casa da mãe, não ia? tá. Inicialmente, a gente teve, ele obteve, né, nessa ação de guarda, obteve uma decisão bem restrita, que a Desirê poderia pegar no sábado e devolver no domingo, 18 horas. Mas com recurso para o tribunal, a gente conseguiu ampliar, então ela tinha um convívio bem padronizado hoje para as disputas, que é quarta-feiras com pernoite, finais de semana vai na sexta depois da escola e volta na segunda para a escola. Eu acho que no caso até voltava domingo de noite. Só que sempre com muita turbulência, assim. Sempre muito trancado. O Lucas mudou de cidade, então a Desirê tinha que buscar, enfim. Diversas eram as dificuldades, mas sempre existiu esse contato, sempre foi mantida a convivência. Eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que geralmente a guarda vai sempre mais tranquila para a mãe, é mais difícil o pai conseguir uma guarda de filho. O que ele É. usou de argumentação ou perícia técnica para conseguir a guarda da filha dessa maneira? Então, aí eu vou falar um pouco também, por ter trabalhado muito nessa área. O judiciário tende a manter o que está quando se entra com o processo. É difícil o judiciário interferir drasticamente, a menos que a gente tenha uma prova de uma violência contundente, que pode ser psicológica ou física, mas a psicológica é sempre mais difícil de fazer prova. Então, quando ele já estava ali 4 meses com a menina na casa dele e entra com o processo para regulamentar uma situação que ele alega já estar de fato, é quase que natural que o judiciário, a priori, né, endosse a situação fática. Então, é Entendi, não isso. sabia que era tão assim. É bastante assim. Inclusive, quando me perguntam, eu digo, bom, primeiro fica um tempo, depois a gente regulariza, que é mais fácil do que pedir a guarda direto, em qualquer situação. Inversão de guarda é algo muito difícil. Para mim é novidade. Muito obrigado até por aprender essa parte. Você me disse aqui que a Sofia falava que gostava muito da madrasta e tudo. Ela foi ouvida durante o processo da guarda dela, mesmo criança, ainda 6, 7 anos? Foi para o Quando criança, psicólogo? Como foi isso? elas não são ouvidas no juízo, né? Mas elas são ouvidas por perícia, assistente social e perícia psicológica. Teve ambas no caso, no processo. E a Sofia foi ouvida, e aí isso é uma crítica que a gente tinha na época ao processo, foi ouvida no ambiente paterno, né? Junto, né? Na casa, do pai e da mãe, mas foi isso que ela relatou, e isso de fato, assim, Junto do pai e da madrasta. isso. E, de fato, na época, ela tinha uma relação tranquila, aparentemente, com a família paterna. O pai e a madrasta da Sofia, a Sofia morre aos 16, eles estão juntos há 10 anos, já é uma relação estabelecida. Sim, Eles têm sim. novos filhos? Não, Não. A Sofia era não. filha única, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Não, a mãe tem outras duas filhas menores, depois da Tá. Sofia. Porque eu estava aqui pensando em outro caso, como o Bernardo Boldrini, que no começo tinha uma boa relação entre o pai e a É, madrasta, e aí quando nasce a irmãzinha dele, a madrasta vai sim. de encontro, de fato, a ele, e tem todo o caso. Eu estava pensando, eu sempre penso nos outros casos para tentar entender qual que Sim, seria tentar compreender a encaixado. dinâmica. Aí eu vou te trazer aqui a minha impressão de alguém que conheceu o caso.
muito proximamente, mas também com um distanciamento de quem é só uma profissional. A compreensão que eu tenho é que a Sofia, quando começou a chegar mais perto da pré-adolescência, adolescência, ela começou a se perceber e se demonstrar com muitos traços maternos, não fisicamente, mas a Desirê é uma artista plástica e a Sofia desenhava, a Sofia gostava de literatura. Então ela tinha uma semelhança muito grande com a mãe de gostos e de hábitos, enfim. E, no caso, as irmãs maternas auxiliaram nessa revinculação. Ela gostava muito das irmãs maternas. E eu acho que o desentendimento na família paterna inicia por aí, né? Quando a Sofia volta a gostar da mãe, né? E não a rechaçá-la mais. Porque a própria Sofia tinha já o hábito de não querer ficar com a mãe. Era flutuante, né? É toda de criança e adolescente. Vai fazendo. Exato. Mas sim, na época do processo, se perguntasse para ela, ela dizia que queria ficar com o pai. E aí, qual foi a chave? O que muda que ela começa a se aproximar da mãe? É por conta do que acontecia na casa dela com o pai e a madrasta? É por conta do... O que vai acontecendo? É o próprio amadurecimento dela? Eu acho que é tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Ela começa a perceber que os heróis dela, né, na infância não eram tão heróis assim. Os colegas, eu sei, a gente tem recebido muito contato dos colegas da Sofia de escola. E tem um menino que era muito amigo dela que disse que insistiu, que ela tinha que retomar com a mãe, porque isso é importante. Inclusive, ele acompanhou a Sofia quando ela foi almoçar com a mãe, com 14 anos, agora quando elas retomaram, né, o convívio. Então, assim, foi um contexto das pessoas que estavam na volta dela, do que estava acontecendo na casa dela, e o desentendimento, ao que tudo indica, começou pela madrasta, né? E também do próprio convívio. Quando ela voltou a conviver com a mãe, ela percebeu que não era aquela imagem que acho que ela tinha internalizado de alguma forma, né? Entendi. Na escola, como era a Sofia? Que ela era uma menina retraída, tinha amigos, não tinha? A Sofia tinha um grupo de amigos muito leais, muito próximos, que são todos extremamente inteligentes, fluentes em inglês, todos escrevem, todos. Então, eles tinham essa conexão, né, de ser muito estudiosos e se compreenderem mutuamente, todos por serem um pouco acima da curva. E, e esse grupo de amigos até é que tem encampado muito essa necessidade de esclarecer o que aconteceu. São adolescentes, né? Agora a maioria de 17 anos, porque a Sofia também já teria feito 17, que não se conformam. Eles dizem que a Sofia não, que a Sofia tinha planos de fazer faculdade, que a Sofia estava numa fase feliz. Eles dizem que a Sofia, de fato, há mais de um ano, chegou a distribuir uma carta se despedindo, mas que recentemente eles não percebiam ela assim. E eles relatam também um pouco do que ela contava que acontecia dentro da casa do pai. Então, eles foram a chave para se começar, né, essa investigação, assim, inclusive por vontade própria deles. No dia, inclusive, do velório, teve um ou dois que se dirigiram até a delegacia, voluntariamente com os pais. Enfim, foi algo muito deles, assim. Entendi. Os professores falam o quê? Tem dois professores que se manifestaram, uma professora que é, relata, né, que a Sofia tinha conversado com ela sobre essa questão de como voltar a morar com a mãe, de como que era. Para ela, ela queria se emancipar, era isso que ela pedia. Tem uma advogada amiga da mãe, que 2 finais de semana antes do ocorrido recebeu ela em casa, porque ela era amiga da filha e tal, e ela tinha perguntado como é que ela fazia para se emancipar, porque ela queria ir morar com a mãe, enfim, aí eu percebo que a Sofia também trouxe um pouco de proteção a essa mãe, né? Para que a mãe não entrasse de novo numa luta, numa briga de guarda do jeito que foi a outra que despedaçou a Desirê, assim, né? Psicologicamente. Então, eu acho que ela trouxe também um pouco de proteção à mãe.
Então a saída dela era tentar se emancipar. E essa professora relata isso. E tem um outro professor que mandou uma mensagem muito linda de voz para a mãe da Sofia, que fala o quanto ela foi decisiva para ele reconstruir a relação de pai dele com o filho, de como ela era uma pessoa maravilhosa, enfim, uma mensagem muito bonita. Você abriu muitas portas aqui. Eu vou querer entender essa carta, qual a relação do pai da madrasta com a Sofia. Mas você trouxe um ponto interessante, que é o seguinte: ela queria se emancipar para que a mãe não precisasse mais brigar tanto com o pai por ela. Por que tanta briga? Eles tinham uma relação tão ruim assim, por quê? O pai e a mãe da Sofia. Assim, inicialmente não. Enquanto foram namorados, enquanto foram companheiros, né? Porque eles tiveram, na verdade, uma união estável. Aparentemente era uma situação tranquila. Na separação foi uma situação tranquila, um acordo homologado judicialmente da guarda ficar com a mãe. E isso começou a ser mais ruidoso, eu diria assim, realmente quando o Lucas começou a namorar a atual Madrasta. companheira, e aí o Lucas passou a querer mais essa convívio da Entendi. Sofia, a presença da Sofia e também lealdade da Sofia, né? Então foi ali que é um divisor de águas, assim, segundo a própria Desirê, isso se torna muito complexo. E aí eu digo também por experiência, essas brigas de família, e eu falo isso quando eu atendia mais família, e hoje eu atendo só essas coisas mais complexas, assim. Mas as brigas de família, principalmente quando envolve guarda, a gente só sabe como começa. Ah, sim, verdade. Então eu digo assim, olha, tem que ser algo muito grave que está acontecendo para a gente chegar a esse ponto, porque depois todo mundo se destrói. É uma briga que vai escalonando assim, e ela não é racional, ela é muito passional, né? Então foi isso que aconteceu. Começou de um jeito e foi se degradando. E principalmente quando elementos externos vão chegando e vão fazendo Exato. parte desse novo universo, É. desse universo que já existia. Ou seja, não existia violência doméstica entre o pai e a mãe da Sofia. Não Na tinha nenhum constância da problema. união, não. Não, não existia nada disso. Eu pensei só que às vezes tem muitos homens abusadores É, que mantêm o abuso é. pós, quando a mulher consegue se separar, assim por diante. Então isso a gente pode Não é o descartar. caso, não. Eu perguntaria, mas não tem como você me responder, do porquê que ele não constituiu novos filhos com a nova esposa. Porque tem, não estou dizendo que seja o caso, mas tem mulheres que acabam querendo o filho do outro, uma vez que eu não tenho o meu. Eu só estou elocubrando aqui, tentando, mas não vou nem te colocar numa saia justa na resposta. É. Fica aqui só um pensamento, porque eu fico querendo entender o quanto que os outros às vezes têm o desejo. Não estou dizendo que seja esta história, estou trazendo um pouco mais a bem. Você me falou aqui de uma carta. Que carta é essa que a Sofia mandou para os amigos? E quanto É, tempo antes? essa carta, quem relata são os colegas, né? Nem a Desirê tinha conhecimento, que cerca de um ano antes, pouco mais de um ano antes, ela teria distribuído uma carta se despedindo, porque iria se Autoexecutar. deixar de viver. Então, isso aconteceu, os colegas relatam que ela distribuiu na escola, e o Para pai todo também. mundo? Isso, para os colegas. Então, foi algo que todos sabiam, e aí, inclusive, esse rapaz que é o mais amigo da Sofia, assim, ele diz assim, não, a Sofia jamais ia fazer isso sem fazer um drama e se despedir, que ela era muito dramática, muito artística, né, poeta, desenhista. Então, isso aconteceu há cerca de um ano. A Sofia tinha um diagnóstico de depressão, Ah, ela usava medicação, a gente achou que usava até o fim, mas aí a gente agora está sabendo que aparentemente foi suspenso o tratamento e a medicação cerca de agosto anterior. A gente não sabe por quê também ainda, mas não ela sabe se foi tinha, por ela, pelo médico ou pelo pai? Não sei se, o que sabe é que foi suspenso. foi suspenso, e quem nos trouxe essa informação, que foi a atual psicóloga, a princípio não sabia por que que tinha sido suspenso. Entendi. Uma carta de uma adolescente aí com 14, 15 anos, porque se foi em 2024, esses amigos dela não levaram para o professor, não falaram com o pai Mas, dela, ninguém soube, nenhum sinceramente, adulto soube?
O pai dela soube, porque ele, inclusive, relata isso, como uma justificativa para o que aconteceu. Essa carta existe? Foi lida por alguém? Existiu, né? A Não, eu digo, gente sabe é que uma carta ou é um arquivo de computador? É não uma é carta papel, escrita à mão mesmo, então para ter o é drama inteiro mesmo. Você escrever é, carta a carta. isso. E o que a gente sabe também é que diversos documentos foram entregues na delegacia desse sentido, né? Mas a gente também não tem acesso ainda, o inquérito Entendi. ainda está em sigilo. Mas isso existe e está na delegacia, assim. Tem bastante. Então você me falou da carta e você me falou também que foram os amigos da Sofia que trouxeram para vocês a informação de algum problema entre ela e o pai e a madrasta, ou entre ela e a madrasta. O que os amigos dela trouxeram que deixasse em dúvida o que estava acontecendo ali dentro daquela casa? Certo, assim. A Desirê sabia que ela não gostava da madrasta, né? Nessa última fase, assim, da vida dela, né? Então, isso é algo que nós já tínhamos o conhecimento de que ela não tinha uma boa relação com a madrasta. Por quê? Agora, Que o ela por trouxe? O que mudou que lá com 6, 7 anos ela falou bem, com 15, 16 não mais? Segundo a Sofia, o que mudou foi o comportamento da madrasta. E a minha hipótese e aí é só uma hipótese, né? De que a Sofia mudou muito, como eu digo, ela se aproximou da mãe, ela se tornou muito parecida com a mãe e acabou não sendo mais a enteada que era desejada, assim, naquele ambiente. Entendi. Os amigos trazem coisas muito corriqueiras, muito constantes. De que, por exemplo, a Sofia não tinha dinheiro para almoçar quando tinha que estar no horário de almoço de escola, que às vezes ela levava R$ 20, mas que R$ 20 não dá para o almoço. E aí eles já tinham organizado assim que cada dia um complementava o almoço para a Sofia, e até os pais deles já ajudavam também. Certa vez a Desirê deu um cartão de banco de débito para a Sofia para que ela pudesse, bom, tá sem dinheiro, me chama que eu deposito, né, para poder usar. Só que aí o pai retirou e pediu que se a Desirê fosse mandar dinheiro, que mandasse para ele. Então, os amigos fizeram essa rede de proteção, assim, né, que complementavam o almoço, que sempre tinham esse zelo com ela, mas eles Mas relatam. por que isso? Se sai o tempo inteiro que é condomínio de luxo, condomínio de luxo, condomínio de luxo, ela tinha uma vida, era uma menina de classe média alta, pelo que eu entendi. A princípio, sim, eles não teriam motivo financeiro, econômico para Para isso, isso. né? Agora, ela não tinha o dinheiro porque ela não pedia, ela não tinha o dinheiro porque eles não davam. O que os amigos falam? Aí eles só falam Não que ela não sabem? tinha. É. A mãe E sabia? A mãe dela? ela soube de uma, duas ocorrências, tentou fazer essa auxílio com um cartão direto, não teve Ah, sucesso. Desirê é a mãe. Ela É que a tenta mãe. dar esse cartão de débito Isso, e fala: isso. olha, minha filha usa então esse cartão, me É, pede dinheiro, me avisa é, sempre como tá aí, para tipo dar uma é, mesada, sei lá, uma é. semanada para ela. Aí o pai da Sofia fala para Desirê, Isso. para a ex-mulher, mãe da Sofia: Mãe da não menina. quero que você me dê um cartão para ela, você põe o dinheiro na minha conta, pai, e eu É, que dou dinheiro para ela. Entendi. isso. Exato. Então, isso tudo foi se precipitando muito mais recentemente. A Sofia parece que não suportou mais guardar isso para ela e começou a transbordar, né? E eles falam, assim, de um episódio, por exemplo, que a Sofia ganhou uns livros dos colegas, livros de literatura, e chegou em casa com os livros e que ela foi obrigada a devolver, porque não podia ter lá que não fosse livro da escola, de estudo, né? Uma ocasião que ela estava lendo e que a madrasta tentou tirar o livro dela e parece que arranhou, enfim, isso. Eles relatam muito essas coisas, assim, né? Sofia reclamar de horas excessivas de estudo, obrigada a ficar estudando, né? Reclamar de horas poucas de sono, coisas bem drásticas, assim, bem pesadas, que são os relatos dos amigos e que também ela deixou registrado naquele aplicativo, rede social, o Discord.
né? Nos Ah, grupos ela de usava o conversa, Discord? ela usava o Discord. E como o próprio pai dela, no dia seguinte ao ocorrido, ele falou no grupo de WhatsApp da escola, dos pais, que o Discord tinha matado a filha dele. A família da mãe foi direto entender o que que era isso, para procurar o que que tinha acontecido. E ela, Sofia, tinha deixado esse Discord logado no tablet do padrasto, que era o tablet que ela usava para desenhar, acessar a internet quando estava na casa da mãe. E aí, então, esse tablet, eles abriram, viram, né, que o Discord da Sofia estava logado e depois, por orientação, inclusive, foi entregue na delegacia, para que a polícia tivesse acesso a esse material, onde ela, Sofia, deixa registrado ali, ela divide com outros adolescentes, essas dificuldades que ela passa, e eles, é quase que uma rede de apoio, assim, que eles têm ali entre eles. E Eu não os diria colegas. que o Discord não é uma rede de apoio, né? O Discord é uma rede de morte. Pois é, Ele é mas assim, muito complexo dizer. é, Ela estando no Discord mas é assim, muito, é muito. ele, ele é uma rede social que cria grupos por Sim, eu assunto. sei, mas É, assim, é uma o- rede social que muito perigosa. Eu não sei por que que ela ainda existe, eu não sei por que que os pais não ficam em cima disso. E entendi que ela estava num grupo de apoio de adolescentes para quem ela estava falando de algum isso. dissabor dela com a madrasta, é isso? Com a casa, assim, num geral, com violências diretas, né? Sim. E esses grupos que nós encontramos, pelo menos dela, né, não traz nenhum tipo de cyberbullying, de desafio, de nada, né? Tudo que foi encontrado, porque nós não nos aprofundamos, né? A gente olhou e entregou na polícia, mas tudo que foi visto assim ali era no sentido de outras adolescentes que davam uma acalmada, diziam como é que tu vai suportar isso? Não pode acontecer, sabe? No caso dela, pelo menos, a gente não visualizou nada negativo, assim. É que tem que ver se ela não tinha outros perfis. Isso. É, é assim, quem está no Discord, não sei, eu não sei porque realmente essa rede ainda existe. É. Fica mais. Porque o Discord tem muito isso, né? Uma ligação muito forte para quem tem um lugar, uma sombra interna que não consegue muitas vezes chegar ao sol e acaba encontrando pessoas iguais e aquilo estimula o Uhum. ruim, não estimula Tem, tem. o sair daquilo. Então, Agora, ela nunca relatou assim para a mãe. O que que ela falava para a mãe sobre madrasta, sobre o pai? O que que ela falava para o pai? É que o pai ainda não falou, né? A gente não sabe o que que o pai falou. Mas o que Não. que ela falava para madrasta, para a mãe da A mãe, madrasta? A ela mãe falava da que não gostava da madrasta. Ela falava coisas do tipo, a Desirê deu um vestido para Sofia. Sofia levou para casa, na outra semana o seu vestido voltou, porque aquele vestido não podia ficar lá. Então ela reclamava de coisas que não pareciam assim graves, suficientemente graves, né? Mas coisas mais graves ela de fato não falava. Inclusive, os colegas dizem que ela pedia segredo porque tinha medo. Então, ela contava para os colegas e os colegas também não falavam. E eles começaram a falar depois que aconteceu, né? Porque aí eles viram a gravidade, infelizmente, da situação. Mas ela dizia que tinha muito medo do pai. Então ela não contava. E teve um episódio em que a madrasta tirou os livros da mão dela, ela ficou arranhada. Ela chegou na casa da mãe com esse machucado. A mãe quis chamar a polícia, quis registrar e ela pediu que, por favor, que não fizesse isso, porque seria mais difícil ainda para ela e tal. E aí foi onde a Desirê também tentou organizar para tirar ela de lá. Ela Isso quanto tempo antes da morte da Sofia? meses, assim, foi tudo nos últimos 2 anos que foi que piorou muito. Sim. Ela chegou a ligar para o pai da Sofia e falar: escuta, que arranhão é esse na minha filha? Eu não tenho essa notícia, não sei lhe dizer, sinceramente, eu não, acho que não. Eles não tinham, assim, É um que bom nesse trato. caso já começa a ter uma É, violência é, física.
É, né? Aí seria uma coisa de quase pedir uma medida protetiva, de fato. claro, é. E Mas como foi, ela foi. não fez, daí você fica muito E ela etéreo, né? também ela tem muito medo também do Lucas, ela Desirê, né, a mãe da Sofia, não por medo físico, mas ela sofreu muita violência processual. Qualquer coisa que ela falasse, ele processava ela, e ela tem menos condições financeiras que ele, então isso foi bastante delicado para a vida dela. E então, de certa forma, ela também se fechou ali nessa disputa, né? Quando que a Sofia faz aniversário? Foi cerca de um mês depois do ocorrido. Próximo, 6 É, de maio. Vai ser por aí. abril, maio. Foi Ela em morre maio, não perto sei. do Dia das Mães. É, É que eu aprendi já muito com os psiquiatras forenses que eu entrevisto que essas datas têm uma ligação, esses casos familiares, e principalmente o Alto Findar, tem ligação forte com datas. Né? É um aham. domingo, próximo do aniversário dela, perto do aniversário Dia das Mães, tem muita coisa que passeia por ali. A psicóloga dela, dentro do que você puder contar, o que ela fala que a Sofia estava como? Assim, bem sucintamente também o que a gente sabe. A Sofia tinha tido os tratamentos suspensos no ano anterior, psicólogo, psiquiatra, medicação, tudo. E este ano ela retomou esse acompanhamento por vontade dela, e quem levou ela foi a avó paterna, nessa psicóloga, que era a última que estava então atendendo ela, mas que também ela começou em janeiro, né, deste ano. E essa psicóloga relata que ela, nas semanas que ela vinha do final de semana da mãe, ela vinha muito feliz, muito mais leve. Mas que na semana anterior realmente ela estava bem desconfortável, ou é que eu não posso, né, me Sim, aprofundar sim, mais, não, é lógico, porque isso daí eu acho mas que só com o oculista. enfim, que ela queria muito sair da casa do pai. E você me disse que os amigos dela falam que ela via futuro, ela falava de futuro. Sim, ela queria fazer vestibular, né? Esse ano ela estaria fazendo, os amigos estão fazendo. Ela já planejava fazer direito ou fazer história, acho que era, que ela queria ser professora na oficina do estudante, que é onde ela estudava, para poder dar bolsa de estudo para as irmãs, as filhas da mãe dela, né? Fofa, tá. É. Então, ela tinha inúmeros planos, assim, e essa advogada amiga da mãe, com quem ela falou sobre emancipação, já tinha convidado ela para ir morar em São Paulo, ela mora lá, para estudar, para conhecer a USP, elas iam fazer esse passeio na semana seguinte, enfim, existia, né, todo um plano e uma luz no futuro que ela via a possibilidade de sair disso, né, de sair dessa casa. Eu vou querer entender como está a investigação, mas eu vou querer chegar no dia 6 de abril, de fato. O que acontece? Como foi assim? Aquele fim de semana, foi o fim de semana inteiro da Sofia com o pai, ela chega da casa da mãe. Qual foi a última vez que a mãe falou com ela? Como foi essa história? A mãe, bom, final de semana anterior ela tinha passado com a família materna, né? E esse final de semana era com o pai. Ela tinha passado super bem, a gente tem fotos, tem vídeos, né? A mãe dela mora em São Pedro, e é uma área mais rural, assim, então elas passeavam, tinha córrego de água, e ela tinha passado muito bem. No decorrer da semana, as coisas foram ficando muito complicadas. E no sábado, na véspera, do acontecido, a Sofia ligou para a Desirê, chorando muito, de dentro do carro, no estacionamento da César, eu acho que era. Reclamando, dizendo que queria fugir da casa do pai dela. Mas dentro do carro de quem? Do Do pai? carro do pai. O pai e a madrasta tinham descido para comprar. Eu não Ah, estavam sei. os três juntos num carro, eles estavam, sei lá, no supermercado e É, dela isso. Ela desce, ficou no eles carro e descem e eles. ela fica no Isso, carro. Ela isso. tinha o celular dela. Então, ela tinha um celular dela que era com aqueles controles parentais. Tá, Então, ela não tá certo. tinha, ela só tinha ligação e tal.
E aí ela liga chorando muito, dizendo que quer sair de lá, que queria fugir. E a Desirê disse para ela não fugir, que fora de casa também era muito perigoso e que ela se acalmasse, que na próxima semana elas iam conversar até comigo, a Desirê falou, para dar um jeito nessa situação. Isso no dia Isso 5 de abril. no dia 5. E aí, depois disso, mais tarde, a Desirê tentou retornar para ver se ela tinha acalmado, melhorado, né? E aí já não conseguiu mais contato com a Sofia. Ela já não atendeu mais o telefone. E aí, então, ela só no dia ela foi avisada pelo subsíndico do prédio, 2 horas depois do ocorrido, Que o que que aconteceu que tinha, horas? 9h30, 9h20 por aí, Da manhã? da manhã. É. Vizinhos falam de barulho, de briga, de grito, alguma coisa? Então, assim, isso também tá no inquérito, tá sob sigilo, né? Mas tem uma vizinha que relata, ter ouvido briga, assim. Que caso com adolescente é até normal, isso faz parte. É, Agora, imagina totalmente. assim, as imagens de câmera de segurança, isso tá, mas as imagens de câmera de segurança de ele subindo no elevador, porque hoje tem câmera em todo lugar, né? Todo prédio É, tem. Até eu vi que teve agora, dia 31 de julho, é isso? Que teve uma busca e apreensão na casa do pai da isso, madrasta? isso, Até mesmo para ver essas imagens e assim por isso. diante. Até porque a gente tinha notícia pela Sofia, que eles tinham câmera na sala de casa, né? Então, a gente insistiu muito. Eu não sei dizer se foi, recolhida ou não, né? Porque como o inquérito E se tem ainda sigilo. tem a imagem, não, mas hoje vai tudo para a nuvem, né? Pois é. Então, eu não sei dizer o que que foi apreendido, mas a gente gostaria muito que tivesse essas câmeras, imagens, enfim. O apartamento era um apartamento grande, pequeno? Qual é o tamanho dele? Quando falam de luxo, que às vezes as pessoas põem de luxo qualquer coisa, né? Mas assim, pelo que eu vi Não nas era tão fotos, são grande. prédios, é um condomínio de prédios iguais. Normais. Só para isso já não É, é tão luxo. Mas é. assim, mas eu digo, não é apartamento de 400 metros, 300 metros, Não. é Eu para dizer diria, assim de barulhos, se poderia. eu diria que é um apartamento de 100 metros no máximo, Tá. assim. Então, um apartamento onde as coisas dão para se ouvir mais fácil. E por que Sim. que eu pergunto isso? O que que o pai relata desse dia? Se é possível você me contar isso. Fica novamente Eu posso, convite para o pai da Sofia poder trazer sua versão e tudo mais. sim. Eu posso contar o que ele contou para a mãe, né? Que isso não tem sigilo. A Sim. versão que ele deu para a mãe logo que ela chegou, né? Ela foi avisada pelo subsíndico do prédio, Por que pelo subsíndico? porque ninguém mais avisou. Porque o pai não avisou, a família do pai não avisou, e eu acho que essa Que pessoa horas que ela foi avisada, a mãe? cerca de 11 horas já da manhã. A Sofia é encontrada por quem? Inicialmente pelo pai e um vizinho, são as primeiras pessoas No que chão. chegam. É. E depois o socorro, né? Enfim. Não tem câmera externa? Aí eu não sei, sinceramente, Como da dizer. Tatiana Spitzner, que você vê É, caindo, para você a entender como princípio, cai? que a gente saiba, não. Tá. A dinâmica da queda, não. Então vamos voltar lá para aquela pergunta que eu tinha falado. O que que o pai conta? Porque a menina cai 9h30 da manhã, num domingo. Deve estar mais silencioso. Qualquer movimento você vai ouvir mais fácil. O que que ele fala para a mãe? Ele contou assim que eles tinham se desentendido porque ele tinha encontrado um aparelho de celular clandestino dela, que ela usava para falar com os amigos e tal, e que ele tinha dito que ela iria então na casa da avó conversar sobre isso porque a avó é psicóloga. E aí que ela foi pro quarto se vestir, Bom, mas né? o fato da avó ser psicóloga, ela sabe melhor que todo mundo que ela só pode ser avó, não pode ser psicóloga. É. E que aí ela teria ficado no quarto se vestindo para sair com o pai. Quando o pai começou a ouvir o barulho de que parecia um alicate de unhas, ele relata cortando a tela, e aí quando ele entrou no quarto, ela já estaria se projetando. Ah, ele viu ela caindo.
segundo ele, segundo o que ele disse para mãe, sim. Às 9h30 da manhã. É. Ele acha esse celular quando? No sábado? Ah, é, no sábado à noite. Por isso a vizinha ouve gritos e É, brigas. isso. E, inclusive, parece que a Sofia teria um aniversário de uma amiga e aí ela já não pôde ir, né? Já, de castigo. E aí no dia seguinte foi que aconteceu isso. E esse celular tá onde? Foi apreendido. Foi entregue para a polícia. Sim. Tá. Ah, ele vê ela se projetando, então ele já desce. Ou ele vai para a janela, o que que ele faz? Então, o que a gente sabe, né? Aí que ele desceu. E por Ele isso nem foi foi na janela olhar para ver o que aconteceu? A lá Nardoni da vida, que disse que foi olhar pelo, para ver. pelo relato que ele deu para a mãe, não, ele desceu. Já que viu ela se projetando, já desceu correndo. É, Ele liga para o 90, ele liga para o 92, ele liga para o não sabemos 93. também. Tá. A gente também tentou saber quem é que acionou, né, o socorro, mas até agora a gente não tem essa Ainda está em informação. investigação. A madrasta É, estava onde e como? na sala da casa. E lá ficou. Ela não desceu para ver a Sofia? Não. Tem as imagens do pai descendo pelo elevador, com certeza. Isso vocês não viram Sim, ainda. sim, a gente não viu, mas o elevador tem câmera, sim. Para ver como que está a reação. Imagino, É, é. se eu não conhecer ninguém, vir uma pessoa se projetando, eu já ficaria em estado de horror dentro do elevador, Desesperado. vendo um filho, uma amiga, alguma coisa. E a madrasta não desceu, sabemos por quê? Não sabemos por quê Não ainda. sabemos por quê. É. Ela apenas não desceu. Pode ter ficado em estado de choque com a informação. Cada um tem a sua Reação, reação né? esperada. Não esperada ou esperada. O pai É. desce, encontra a Sofia, já estava morta. Aí também a gente, segundo o que Ele se chega obteve, sozinho, o pai, ou ele informação chega de lá e quem tem estava. alguém? Não, ele ia primeiro chegar. Informação dos vizinhos, né? E quem estava perto, ele chegou e tentou reanimar e já não teria mais vida, a Sofia. Mas também Ah, isso deve ter mais clareza quando a gente tiver acesso aos laudos aos todos. laudos todos, Que é. ainda não saíram, ou saíram. Acho que Saíram, mas saíram, vocês não então têm nem quero. acesso? Tá. Ah, o, ele não liga, quem liga é o subsíndico, porque ele pede para ele ligar para Desirê? A princípio, o que a gente sabe é que o subsíndico ligou para ela, né? Ela Agora, atendeu. pelo telefone dele. É, ela atendeu e ele disse assim: tem algum outro adulto com você que eu possa conversar? E aí ela passou para o companheiro dela, né? Que é o padrasto da Sofia, e aí foi para o padrasto que o subsíndico falou. Pronto. Não, porque eu fico pensando o seguinte, uma coisa eu não consigo falar, eu pego para alguém e falo, ó, pego o meu telefone e falo, fala com fulano. Outra Uhum, coisa é, vou te passar um número, liga para essa pessoa. Eu tenho é, muito mais tempo, por que não de ligar direto? organizar. Eu não entendo. E aí, quando a Desirê soube, né, ela passou mal, ela vomitou, enfim. Depois que ela se recompôs, ela foi atrás de saber para onde ir, que providências tinham sido tomadas. E quando ela conseguiu contato com o pai, ele já estava no IML. E ela encontrou ele direto lá. Ele foi para ML, o corpo, claro, porque é uma morte Isso. violenta, você É. tem que, você tem ainda que passar, é uma morte, você está, né, sob investigação. Como você participou? Você estava no velório, no enterro da Sofia? Não, não. O que a gente tem, a Desirê se sentiu muito hostilizada. Tinha um clima é, de disputa, eu diria assim, né? Tinha alguns amigos gritando justiça por Sofia e outros começaram a gritar contra a mãe. Enfim, não foi algo tranquilo, e nem agradável. A Desirê ficou pouco tempo. Ela pediu se poderia ficar um tempo sem a madrasta estar perto, né, da menina, para ela poder chegar com mais tranquilidade, porque ela sabia que a menina não gostava da madrasta e não foi oportunizado isso a ela. E ela acabou indo embora. Ela não ficou até o fim, A porque madrasta não, conversou com ela? não. E ninguém, nem o pai, ninguém conversou com ela ali Meu Deus. É, É, bom, ela
tem os dias seguintes. Como, como está hoje? Porque eu sei que foi feita essa busca e apreensão dia 31 de julho, ou seja, a polícia entrou, pelo que eu li, em busca de câmeras, celulares, computadores, cadernos, sei lá, ele vai buscar o Isso. que numa busca e apreensão. A gente não sabe ainda o que foi feito. Isso dia 31 de julho, né? A gente está gravando agora em Agora. agosto de 2025. É, assim, quando o juiz defere uma busca, ele defere em tal endereço, acerca de tal fato, né, no caso sobre o que aconteceu com a Sofia, e o delegado e a equipe policial, ela tem autorização para recolher tudo que eles acharem que tem possibilidade de auxiliar na elucidação dos fatos. Então, assim, inicialmente a gente sabe que se busca celular, câmera, ou pertences da Sofia, provavelmente, mas como eles têm essa liberalidade de recolher tudo que for pertinente, a gente não tem a certeza assim exata do que foi recolhido. O que eu sei é que eles chegaram pela manhã, né, 8 horas por aí, ficaram cerca de 2 horas e fizeram essa busca nesse tempo. E ela tem a. Essa busca foi feita agora em julho, mas na É, morte da menina em abril foi feito perícia de local, como a lá Isabela Nardoni foi feito? Você teve assim, acesso à perícia, alguma coisa? inicialmente tinha um primeiro delegado que assumiu o caso, né? Que ele, com essa notícia de que ela tinha acesso ao Discord, ele ficou muito convencido de que nada mais tinha acontecido. Então a gente teve muita Que ela dificuldade. teria sido uma autoexecução. Isso. Então, assim, eu fui acionada uma semana depois, mais ou menos, porque primeiro assumiu uma outra colega, e enfim, ela acabou saindo e eu assumi. Então, quando eu chego, né, a gente tem um delegado, com essa atendimento inicial, uma perícia local, de local, e uma inércia, assim, esperando ver o que que ia aparecer dos eletrônicos, né, dos telefones, que foram coletados dela e do tablet do padrasto. E aí eu conversei pessoalmente com ele na delegacia e ele me disse que não ia fazer mais nenhuma oitiva enquanto não voltasse o material extraído dos aparelhos. E eu insistia porque tinha testemunhas descritas no boletim de ocorrência, inclusive essa vizinha, que não tinham sido ouvidas, né? Então a gente começou a tentar, eu comecei a tentar ver se a gente conseguiria puxar para alguma delegacia especializada, né, da criança ou da mulher, para tentar pegar alguém mais que pudesse acreditar um pouco mais. Homicídio. Não homicídio É, não, porque é homicídio. Poderia ser. Mas pode, acho que né? não. Crime sem Enfim. autoria, pelo começo. A princípio, sim, né? E aí, no fim, a gente teve a notícia que trocaria, houve uma reorganização, né, nas delegacias, de Campinas e foi trocado o delegado. Não, foi um período que teve várias. Eu li, ele foi trocado. Foi um período que várias delegacias, Vários trocaram, foi um movimento todas, inteiro. do Grande São Paulo, interior, tudo teve Isso, várias trocas. Foi isso. exatamente nesse período. Inclusive, nesse dia que eu fui falar com ele me disse: Olha, eu devo estar saindo daqui a 1 ou 2 semanas, mas a doutora só quer esclarecer que não é por causa desse caso, não Sim, é. não, porque já estava. Eu vi Já vários, eu vi a estava dança. definido isso. Eu participei de É. dança porque eu estava precisando falar com um delegado, foi para outro lugar. Eu falei, mas gente, está acontecendo? Que troca É. de cadeira é assim, foi nesse período. É. E eu fui lá porque eu tinha esse relato dos colegas, das mães dos colegas, de que eles tinham ido lá, tinham voluntariamente falado essas questões, né, do que ocorria na casa, mas, enfim, não tive muita abertura. Quando chegou o novo delegado, eu avisei a Desirê e as famílias de que tinha trocado a investigação, que nós tínhamos que ver como é que ia ser conduzido a partir de agora. E aí eu sei que esses amigos voltaram na delegacia, e aí eles começaram a ser ouvidos, né, formalmente. Então, isso foi o novo start do inquérito a partir
desse depoimento, né, dos colegas dela e dos pais dos colegas. No caso da Isabela Nardoni, a queda do sexto andar, na época eu entrevistei um dos legistas que me explica que uma queda até o sexto andar tem 50% de chance de sobrevida, de sobreviver, na verdade, mas que sobrevida desde que não tenha uma asfixia prévia, como era o caso da Isabela Nardoni. Uhum. A gente sabe qual foi a causa-morte da Sofia? Porque na Isabela Não, Nardoni a causa-morte foi asfixia, então não era a queda. A sim. queda era para para tentar capar a verdadeira morte da Sim. menina. No caso da Não, no Sofia, caso a gente ainda não tem essa informação, porque ela deve estar no laudo do IML, né, que está no inquérito. que ainda está, vocês não tiveram acesso ainda, até porque não virou É, ainda uma tá denúncia. sob sigilo. No caso, então, esse é um ponto importante. Imagino, e a própria É, perícia. Eu gostaria muito de saber como é que o pai achou esse celular da menina. é que Porque uma assim, menina que tem um celular assim está muito bem escondido nas coisas dela. Era uma coisa normal, corriqueira, de ficar fazendo busca, apreensão da própria família no ambiente dela. Como que ele acha o celular? Mas a gente não vai ter essa informação agora. pelo que eu sei era assim, a Sofia não tinha nenhum tipo de privacidade. Então, parece que foi encontrado dentro do banheiro da suíte dela, da Sofia, né? Sim. Tem que querer achar, né? Você está procurando alguma coisa. É, É você é, querer ficar buscando muito. E por que tudo isso? Por que aquilo? é. Por que uma menina que tinha boas notas, pelo que eu entendi, Sim, tinha sim. amigos na escola, era uma moça obediente, educada, não era. Por que Não, tanto. Uma coisa é você ter uma criança muito rebelde, que já é drogada, isso, aquilo, ela tinha sim. problema com drogas, o pai já tinha Não, visto drogas, alguma coisa. não. Então, assim, se você ainda é um adolescente bem típico, adolescente rebelde, eu entendo dos pais fazerem isso, tem Sim, mais que sim. fazer mesmo. Tem que É, buscar fazer a limpa inteira, porque é, até isso é ser pai e mãe. Agora, por que eu gostaria de perguntar isso para o pai e para a é. madrasta da Sofia, se eles quiserem dar entrevista, até para poder elucidar. Eu sei que Ah, eles tinham uma relação muito conturbada dentro de casa, de sim. muita discussão, de muita briga, então acho que é por aí, mas. A, a gente fica no suspenso, por enquanto, com relação ao caso da Sofia. Em princípio, ela pode ter se auto-executado. Sim. A polícia trabalha com alguma outra hipótese? Se ela pode ter sido Eles trabalham com induzimento ou induzimento incitação. à tentação à autoexecução. Não posso usar essa É, palavra. Essa palavra é um sim. problema no YouTube. Então, assim, com incitação para que a menina fizesse isso. É um Isso. homicídio. O inquérito é aberto no artigo 122, que é exatamente induzimento, instigação ou auxílio à A autoexecução. autoexecução. O 121 seria o homicídio, Sim. e o 122 são semelhantes, né? Porque o resultado é o mesmo. E no caso seria um feminicídio, né? É, eu compreendo que sim, Com agravante de que é menor de idade ainda. menor. É. Então a gente vai ficar ainda nesse suspense. Não tem ideia, né? Porque acabou de final de julho fazer essa busca e apreensão. O que eles É, buscaram e prenderam ainda vai para a perícia. é. Que Principalmente eletrônicos, assim, deve sim. demorar uns 30 dias para a gente saber se... Mas eu soube pela delegacia que a próprio delegado está pedindo a quebra do sigilo do inquérito. Então, aí a gente vai poder trazer mais informações concretas do que se tem até agora, pelo menos. Que para o juiz ter deferido uma busca, Eu pensei nisso. algo já, né? Alguma Senão coisa não você defere. encontrou. Pela inviolabilidade do domicílio, isso não é algo simples. Então, assim, a gente está querendo muito acesso porque algo já tem de. A minha câmera mexe sozinha. Algo já tem de grave no inquérito. Então, assim, tão logo seja aberto o sigilo, a gente vai ter pelo menos a informação do que Sim. justificou, né, o deferimento da busca. Porque eu pensei exatamente nisso. Para um juiz dar uma busca e apreensão, tem alguma coisa que foi encontrada ali que eles precisam reconfirmar. Não sabemos Sim. o que, como, se é pelo laudo cadavérico, o que é É, necroscópico, a perícia, alguma coisa pode ter trazido algum elemento, ou esse celular que ele é. encontrou.
Porque aquele que tinha controle parental, a Sofia devia ter mais cuidado do que ela Não tinha falava. nada. Agora, o outro escondido, ali pode ter É. uma série de fotos que a gente não sabe, de áudios gravados que a gente não faz ideia, e tudo isso É, pode tipo, vir a ter. E de conversas entre ela e as outras é, pessoas. Os é. outros amigos dela não têm essas conversas desse celular do que ela usava? Do celular paralelo, né? É. Não, não tenho Porque os esse. amigos devem ter as conversas. Se não É, tem no celular dela paralelo, os amigos têm essas. Com quem ela conversar? Ela que tinha um celular paralelo para quê? para essas conversas no Discord, que ela tinha com esses Tá. grupos. É, o que eu sei de WhatsApp ela tinha no celular oficial dela, mas que, por exemplo, ela chegava na escola, ela não usava mais o celular dela, ela usava emprestado dos amigos para acessar a internet, para, né? Então, assim, não sei se ela tinha conversas diretas, mais contundentes com esses Tá. amigos. Quem pagava a conta desse celular paralelo? Era de pré-pago, né? Pré-pago. Então ela pegava, às vezes, Inclusive, ela teve mais de um. até Ah, dinheiro de almoço ela podia usar para pôr no pré-pago. Né? e ela já tinha tido um antes, que o pai já tinha achado, que tinha tirado, e daí ela conseguiu outro. Enfim, Ah, não é então tem um surpresa. histórico aí de celular escondido. Então talvez seja por isso que o pai estava querendo saber o que você está fazendo. Eu gostaria muito de saber por que o pai era tão no controle parental dessa maneira. Eu não sei o que ele tem a revelar sobre a filha, que talvez ele não queira revelar, até em respeito a ela, do porquê, do que ele já achou. Sim. Isso a gente também não Aí teria um motivo para ele fazer esse olhar, esse filtro dentro porque você tem mais coisas. Já te peguei uma vez, garota, você não me engana. tem. Então, como que isso pode ter acontecido? Então, tem uma lógica maior do que só uma coisa assim. A única coisa que ele sempre fala, assim, fala é da questão da depressão, né, nesse sentido, assim, da dificuldade psicológica, assim, dela, mas que a gente não tem notícia de alguma outra reclamação. E a perícia deve ter feito, se ela se autoprojetou, se foi jogada, ela deve ter nos laudos que vocês não tiveram acesso ainda para Esperamos que confirmação sim. disso. É, Né? Espero que esperamos tenham que feito essa perícia, não é possível. é, Doutora Ana, fica aqui o canal aberto para quando você tiver novidade. Se a Desirê um dia é. quiser falar, se ela se sentir à vontade, Ela no está se desenrolar, fortalecendo para falar, assim. Eu falei que no é importante falar. desenrolar, é lógico, no desenrolar do processo, por favor, avise o canal e a gente volta a gravar mais coisas. Quando Muito eu tiver obrigado. acesso ao inquérito, eu faço contato, sim. E aqui fica sempre sempre falo para as pessoas a importância de ter um bom advogado, como a doutora Ana, num caso como esses, porque você precisa desse olhar jurídico, técnico, não é frio, porque eu acho que frio ninguém é, mas que olhe o Técnico. caso, que olhe o processo, que olhe a parte legal das coisas, que busque pela justiça, que fale com o delegado, que tenha entrada, que futuramente possa ver o inquérito. Eu falo sempre isso da importância de ter um advogado ou como assistente de acusação e principalmente de defesa, se você for. Certeza. Você obrigatoriamente você terá que ter um advogado É, se você for o acusado. Muito certo. obrigado, então, À doutora. Muito obrigado. disposição. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.